reivindicações que não interessam ao ministro da Economia, né? Dezembro, proteção da vida, quer dizer, todas as reivindicações em frente ao Ministério da Economia, todas as reivindicações que não interessam ao ministro da Economia, né?
Rodrigo, vamos fazer as entrevistas. Velho,
Pessoal se preparando aí para começar o ato. É um ato das centrais sindicais, né? Ato unitário em defesa do auxílio emergencial de R$600. Medidas de proteção à vida, mais emprego e saúde para o povo brasileiro. Como Pessoal, então, vamos ouvir aí o presidente da CUT-DF, que é o Rodrigo Rodrigues, no comando. Esse ato simbólico, unitário das centrais sindicais, em defesa da vida, em defesa da continuidade do pagamento do auxílio emergencial, de um plano emergencial para enfrentar essa pandemia, para a geração de empregos, que é a necessidade do nosso país, em defesa dos serviços públicos tão necessários para esse momento. Então, nós vamos ter aqui uma saudação dos presidentes das centrais sindicais, que vão explicar a ação que está sendo feita pelas centrais neste momento, em discussão com o governo, que vamos entregar ao Ministério da Economia esse documento, e as centrais irão fazer a fala aqui a partir das suas representações para um ato rápido e simbólico como nós estamos demarcando. Portanto, uma fala breve. Quero chamar aqui o representante da CGTB, que está aqui para poder falar, para a gente poder dar início aqui nas orações. E eu quero pedir para o pessoal afastar um pouquinho mais só. Quem está aí muito aglomerado, vamos afastar. Brasília é ampla e o Covid gosta de aglomeração. Então, por favor, vamos afastar. Esse ato aqui em frente ao Ministério da Economia, mas o ministro não está aqui. O ministro está, parece que novamente infectado pela Covid. Por favor, CSB, alguém da CSB que está aqui, que vai fazer a apresentação. O companheiro da CGTB está aqui, por favor. Só para a gente fazer o acerto aqui. CTB também, pessoal da CTB, cadê? Só para a gente organizar aqui. Patá, cadê o Patá? Patá. Depois... Tá aí essa faixa, né? O dever da saúde é salvar vidas, o dever do governo é salvar a saúde. Isso aqui representa bem, né, o que está nesse ato unitário dessas centrais sindicais, em defesa da vida, do emprego e renda, na luta pela continuidade do auxílio emergencial de R$600 até dezembro e mais medidas de proteção, emprego e saúde. E aí é o Ministério da Economia, que vocês estão assistindo aí ao fundo. O ministro não está aqui no Ministério, parece estar doente, infectado pela Covid. E é um ato que tudo que não interessa a um governo que tem o Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, Então e tem o Ministério da Economia comandado por um Pinochet, que foi assessor do Pinochet. Da CGTB, chamar ele aqui para poder fazer. Foi o governo mais sangrento da central. Depois, CSB. Paulo Guedes assessorou o governo mais sangrento dessa América, que foi o Pinochet, e a ele não interessa salvar vidas, não interessa salvar emprego. Aliás, ele quer implantar no Brasil a jornada de trabalho por hora, trabalhadorista. Bom dia a todos os camaradas. Sou o Rodrigo da CGTB. Falar junto com os camaradas aqui, que a CGTB está junto com o prolongamento do auxílio emergencial do governo, contra a PL 1562 e contra esse governo fascista que só está acabando com o nosso país. E estamos aqui dando um apoio a essas reivindicações e ajudar no que for possível.
Beleza, valeu, camarada Rodrigo. Chamar aqui o Flávio Werneck, da CSB, para poder fazer essa manifestação, mas eu quero pedir para o pessoal afastar mais um pouquinho, vamos manter um pouco de afastamento para a gente poder. Bom dia, gente. Meu nome é Flávio Werneck, eu sou policial federal, represento vice-presidente da CSP, Central dos Sindicatos Brasileiros. Uma honra estar aqui, ombreado com todos os trabalhadores do Brasil nesse protesto. Nós temos uma crise sanitária no país, mais de 68 mil mortos. O pedido é um pedido simples, é o pedido de investir no trabalhador. Tirar um pouquinho o dinheiro de banqueiro, 1 trilhão e poucos bilhões, investir um pouquinho no trabalhador brasileiro que já vem sofrendo muito, vem sofrendo desde a reforma trabalhista, que foi empurrada goela abaixo e que colocou 2 pesos e 2 medidas na representação do trabalhador, porque lembrando aqui, retiraram o financiamento dos trabalhadores, do representante dos trabalhadores, mas não tiraram dos patronais. E eu, como policial federal, posso falar de cadeira. As principais investigações são em cima de sindicatos patronais. Vi de Rio de Janeiro, vi de Brasília. Isso não foi afetado. Afetaram quem representa o trabalho nesse país. Então, senhores, o pedido aqui, em frente ao Ministério da Economia, é de que se invista firmemente no trabalhador brasileiro, porque o que foi provado com essa pandemia, além da falta de respeito para com a população brasileira, foi que quem realmente produz somos nós, trabalhadores, porque mercado financeiro não produz, porque se não tiver a mão de obra nas empresas, nada funciona. Então vamos investir em quem realmente produz nesse país, no trabalhador brasileiro. Obrigado, gente. Bem, isso aí. Então agora, em nome da CTB, chamar o camarada Jairo Mendonça, que é professor, músico e sindicalista. Tem álcool gel aqui, pessoal, se quiser usar antes de pegar no microfone para higienizar. Ok, bom dia, camaradas, colegas de luta. Então, muito importante essa junção aqui das centrais sindicais do campo progressista, trabalhista, né, que defende de fato os interesses da classe trabalhadora. Estamos atravessando um momento drástico, né, extremamente cruel com os trabalhadores. Esse governo fascista, entreguista, lacaio dos interesses internacionais, não é um presidente do Brasil, é um representante dos interesses estadunidenses no Brasil. O projeto que hoje é desenvolvido no país pelo Paulo Guedes, que é quem manda na economia, e esse palhaço do Bolsonaro, que é um imbecil, um desclassificado, que atenta sendo desmontados por esse governo fascista, entreguista e lacaio de interesses internacionais, do grande capital, que é quem manda nessa corja que se instalou no Congresso Nacional. Então é importante esse movimento agora, mesmo que pequeno, mesmo que simbólico, mas é o símbolo da defesa nesse momento da sobrevivência dos trabalhadores, de quem ganha menos de 2 salários mínimos. Por isso nós estamos aqui defendendo essa luta pela prorrogação do auxílio emergencial, até que de fato a curva do contágio e de mortes, que já passa de 60 mil mortos, e quem morre são os trabalhadores, são os desprotegidos, é bom que se diga, precisa que seja mantido minimamente, é o que a gente está pedindo aqui nesse momento, né? Então um grande abraço a todos vocês, sigamos firmes na luta, defendendo nesse momento a sobrevivência dos pequenos trabalhadores, dos autônomos, daqueles que ganham, que estão vivendo em situação precária hoje nesse país. Muito obrigado a todos, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um grande abraço a vocês, sigamos firmes na luta. Tudo bem, pessoal? Tem álcool gel aqui, lembrando, precisar. Quero chamar o Patá, representando a UGT,
para poder fazer a sua fala, a sua saudação e falar sobre essa ação das centrais sindicais nesse momento. O pessoal da UGT se posicionando aqui para ficar bem na foto. Muito bem. E o pessoal que está aí, vamos manter um pouco de afastamento aí uns dos outros para a gente evitar o contágio. Obrigado. Bom dia, meus amigos e amigas, companheiros das centrais sindicais. É um momento bastante emblemático, com todos os cuidados, como já foi dito, mas forte. Nós tivemos recentemente uma ação muito importante dos trabalhadores de aplicativos no Brasil todo, em São Paulo em especial, onde as categorias começam a se insurgir e mostrar para a população a situação grave que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista do emprego, como do ponto de vista sanitário e principalmente impossibilidade de ruptura da nossa Constituição e democracia. São atos como esses que engrandecem a capacidade do movimento sindical capilarizar a sua força, como fizemos no passado ao derrubar a ditadura, como acabamos com a inflação e construímos a política do salário mínimo. A solidariedade entre as centrais sindicais tem contagiado a população brasileira e trazendo efetivamente a população ao nosso lado. Com a reforma sindical, nós ficamos muito distanciados da necessidade do povo brasileiro por conta do foco em derrubar o movimento sindical, exterminar o movimento sindical, como esse governo está tentando desde o início. Mas com a atividade conjunta que nós estamos desenvolvendo, nós haveremos de conquistar o que é do trabalhador e da trabalhadora. Estamos aqui também, junto ao Ministério da Economia, para exigir que o auxílio emergencial, no mínimo, fique até o fim do ano, porque a nossa proposta das centrais é que tenha daqui para frente a renda mínima. 50 milhões de pessoas estão nas filas para poder comprar o pão nosso de cada dia com esses R$600. E mais 30 milhões não estão conseguindo por questões da burocracia. Então nós temos que lutar, e nós temos na Câmara dos Deputados, tanto Orlando Silva, que foi o relator, como o deputado Paulinho, o 90 e o Mota, que estão nos ajudando a construir uma política parlamentar para superar essas ações fascistas que esse governo federal tem imprimido. Estamos também lutando muito na questão do racismo. O Brasil tem o racismo muito impregnado e é esse momento também que nós temos que exigir o fim do racismo. Temos que exigir a igualdade, a oportunidade, porque todos somos iguais. Diz a Bíblia, diz a CLT, diz a Constituição, mas a realidade é outra. Nas mulheres, da mesma forma. Então a UGT está aqui com muito orgulho. Meus companheiros Sérgio e Miguel, meu companheiro Sérgio, que está aqui à esquerda, mas ele não é de esquerda não. O Miguel que está à direita também. Mas todos nós somos juntos de um Brasil cidadão, um Brasil de inclusão, um Brasil de crescimento econômico. O Nilton, o presidente da UGT Distrito Federal, está aqui comigo. Ele é da saúde, que é a das atividades que mais estão sofrendo. Infelizmente, muitos foram contaminados e alguns vieram a óbito, como outras categorias. Então, meus amigos e amigas, esse ato emblemático, um ato rápido, mas ele é forte, porque ele está aqui com todas as representações sindicais do nosso país, para que nós possamos dar um basta. A nossa indignação tem que ser demonstrado pela nossa solidariedade. E viva o Brasil! Viva! Viva! Para Bolsonaro! Muito bem, Tatá. Agora vamos ouvir o Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Passa o álcool aí, Miguel. Pessoal, vamos aqui nos afastar, não vamos ficar juntos não. Tem álcool gel aqui no som, se precisar usar. Então, vamos lá. Miguel. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas as companheiras, companheiros, presidentes das centrais aqui presentes. Nesse ato, que vamos dizer que é um ato simbólico,
aqui é o primeiro ato das centrais sindicais, depois, né, que veio a pandemia do Covid-19. Tudo com cuidado, tivemos o cuidado de trazer poucas pessoas para que possamos estar aqui representando, né, milhares de trabalhadores que estão acompanhando hoje via internet, via sistemas de avatar de tecnologias. O pessoal está participando do Brasil todo nesse ato, simbolicamente também. A ideia aqui é mostrar, trazer aqui aonde que se concentrou todo o maior poder da República está aqui, né? O Ministério da Economia é a fusão de 5 ministérios. E nós estamos vendo o que ele está fazendo. Nada para enfrentar essa crise. As coisas que têm acontecido é por força do Congresso Nacional e de articulações, tanto da Justiça como dos parlamentares. Então nós temos que exigir que esse ministério, que é um super ministério, que incorporou Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Planejamento, Ministério da Economia e Ministério da Previdência. 5 ministérios, se tivessem cada desses ministérios separadamente, estariam dando mais resposta à população. No trabalho, pensando já na retomada, pensando na proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, coisa que hoje nós vimos o Ministério não está fazendo. Da Indústria e Comércio a mesma coisa, do Planejamento a mesma coisa. Essa junção desses ministérios tornou, né, um super ministério, mas não tem o que deveria ter, atuação prática e decisiva. Tanto é que a gente, né, o próprio ministro Guedes, a gente pouco vê vindo, né, trazendo solução. Ele só quer cortar, e dos mais pobres. Você não vê ele trazer uma proposta para sair dessa crise, como os outros países estão fazendo, né? Como os Estados Unidos estão fazendo, como a Itália já fez, como a França fez, como a Inglaterra fez, que é colocar dinheiro na economia. Nós estamos num momento de guerra, e na guerra você tem que cuidar dos seus, e nós aqui estamos cada vez deixando a população à míngua. Então a ideia é trazer aqui as propostas do movimento sindical para a extensão do auxílio emergencial de R$600 até dezembro, nenhum real a menos. E lembrando aqui a todos e todas, o auxílio emergencial de R$600 não foi proposta do governo, foi um movimento sindical junto ao Congresso Nacional que levou essa proposta, porque pelo governo seria R$200. Então essa é uma luta que o movimento sindical fez. Fez escondido. Só que na outra área, na área produtiva, na área da indústria, na área da economia real do país, as medidas que foram tomadas não chegou ainda na maioria das pessoas que precisam. O micro e pequeno empresário ainda não consegue acesso no que foi aprovado no Congresso Nacional e foi sancionado pelo governo, porque a burocracia ainda é muito grande. Para um micro e pequeno emprestar, nos dias de hoje, de pandemia, de crise, é as mesmas condições quando não tinha crise. Então está alguma coisa errada. Nós temos que pensar nesse momento que 40% da mão de obra do Brasil está nas micro e pequenas empresas. E se nós não tivermos chegar esse dinheiro, esse financiamento para esse empresário, os trabalhadores dessas empresas vão também sofrer com desemprego e a crise social vai aumentar. Por isso, os pontos principais que nós estamos trazendo aqui, lógico, a saúde em primeiro lugar, mas também dar condições dos trabalhadoras chegarem, passarem dessa crise e voltarem à atividade normal junto com as empresas. Não adianta achar
que o trabalhador vai voltar ao normal se acabar as empresas. Não vai. Então nós temos que pensar de ter essa ajuda, esse auxílio emergencial para o pequeno e microempresário imediatamente, acabar com a burocracia e fazer com que garanta o mínimo de sobrevivência econômica para que nós possamos sair dessa crise. Então, daqui a pouco nós vamos entregar uma pauta do secretário Bruno Bianco, se eu não me engano, mostrando tudo isso, e também vamos trabalhar dentro do Congresso Nacional para que se faça, né, ações políticas que se avance nessa direção, porque não dá para a gente ficar, né, fazendo as coisas, mostrando que é possível e a burocracia está emperrando essas questões. Então, companheiros e companheiras, obrigado. Daqui a pouco estaremos entregando esse documento. Obrigado. A luta faz a lei. Muito bom, Miguel. Miguel e Sérgio, companheiros, eu estou com o Bruno aqui. Eu estou com dificuldade de ser a 1 hora, ainda não discutiu isso tudo lá no... Pode ser mais tarde? Eu estou muito aqui. Vocês estão assistindo aí um ato unitário das centrais sindicais na luta pela... Nós estamos aqui num ato simbólico das centrais sindicais que vão entregar um documento emergencial ao Ministério da Economia, elaborado pelas centrais junto com o DIEESE, e esse ato demarca este momento. Ouvimos aqui as centrais, nós teremos a ação de entrega do documento feita pelos presidentes nacionais das centrais, e agora vamos ouvir o companheiro Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, e depois vou pedir para essa faixa chegar um pouco mais para frente, os presidentes todos atrás da faixa para fazer uma foto conjunta, e toda a militância também, para a gente poder fazer uma foto conjunta da ação que fizemos aqui hoje. Companheiro Sérgio Nobre. Bom dia, companheiros, companheiras. Saudar aqui o companheiro Rodrigo, presidente da CUT aqui no Distrito Federal. E através dele saudar cada companheiro, cada companheira das centrais sindicais e saudar a unidade das centrais sindicais nesse momento, que é de fundamental importância. Então, sempre que as centrais sindicais estiveram unidas, com uma pauta unificada, nós sempre fomos vitoriosos. Então, saudar a unidade, e dessa vez não será diferente. Como disse o Miguel, o nosso objetivo hoje não era, né, de trazer, de fazer aglomeração, ou de trazer muita gente aqui para o Ministério da Economia, mas era fazer um ato simbólico e que está sendo transmitido aqui, né, por algumas TVs, e também milhares de pessoas estão acompanhando esse ato de maneira virtual, né, através de um aplicativo que foi desenvolvido pelos sindicalistas na França e foi cedido para a gente nesse momento de pandemia, e milhares de trabalhadores do Brasil inteiro estão acompanhando esse ato que nós estamos realizando aqui. Daqui a pouco nós vamos entregar um documento elaborado pelas centrais sindicais, né, para o Ministério, com as nossas propostas, né, de como tirar o nosso país dessa crise, né, da qual a gente se meteu. E no início da pandemia, as centrais sindicais, já em março, nós tínhamos alertado de que era importante tomar medidas no sentido de proteger a vida, e as medidas não foram tomadas. Na verdade, Bolsonaro desdenhou, inclusive, da crise, gripezinha, o que eu tenho a ver com isso, né? E a gripezinha já levou mais de 68 mil companheiros e companheiras da classe trabalhadora, na sua maioria, né, as pessoas mais pobres, que são mais vulneráveis nessa pandemia. E infelizmente, né, há projeções que apontam de que o Brasil pode sair dessa crise, inclusive sendo o número 1 em mortes, ultrapassando os Estados Unidos. Uma marca vergonhosa para o nosso país. E isso feito por irresponsabilidade. Então, toda a nossa solidariedade das centrais sindicais, às famílias que perderam ente querido de maneira irresponsável. Mortes que poderiam ter sido evitadas se tivesse tomado as medidas corretas. Nós alertamos de que uma parte importante da população brasileira estava vulnerável e precisava de um auxílio do governo para poder sobreviver.
Porque, na verdade, já faltava emprego antes da pandemia. Não é isso, Patá? A gente já alertava para isso. E que o auxílio de R$600, que foi uma luta, porque, na verdade, Miguel, o governo queria era R$120. Começou com R$120. E foi a pressão das centrais sindicais, do movimento social, para chegar nos R$600. Mas os R$600 não chegou a todo mundo que precisava. Uma parte ficou excluída ainda do auxílio emergencial, uma parte importante da população. Então, agora, o governo, depois de muita pressão, prorrogou por mais 2 meses. Não pode acabar. Na verdade, não é até dezembro. Nós estamos reivindicando que seja o mínimo até dezembro, mas, na verdade, precisa de um programa enquanto durar a pandemia. Porque não tem emprego. Não adianta procurar emprego agora, porque não tem. E aqui, Rodrigo, né, o presidente da FEComércio, né, aqui do estado, aqui, ele me disse, Miguel, que só aqui mais de 1000 restaurantes, pequenos restaurantes, não vão abrir mais, porque quebraram. Então, nessa crise, é a pequena empresa, o pequeno restaurante, o pequeno bar, a pequena loja, que não sobrevive. E vai ser uma pandemia de quebradeira das pequenas empresas. E a gente tinha alertado o Ministério da Economia. Pequena empresa não adianta dar empréstimo, porque não tem como pagar. É fazer o que os países faziam, né? Fizeram na crise. É, na verdade, o empréstimo a fundo perdido, desde que mantém os empregos. E isso não foi feito. E nós estamos vendo pelo país todo, e é a pequena empresa que gera mais emprego, ao contrário do que muita gente pensa. É ali que está a maioria dos empregos, e isso está ameaçado. E, na verdade, o Paulo Guedes está dizendo o que ele vai fazer para frente. Ele vai retomar as privatizações, né? Está falando em fazer um brutal ajuste fiscal, tirar direito da classe trabalhadora, em especial no serviço público. Ai de nós, se a gente não tivesse um sistema único de saúde como a gente tem aqui nessa pandemia, se não fosse o sistema público, né? E que é exemplo para o mundo. Exemplo para o mundo. Então deveria reforçar os serviços públicos nesse momento, educação, saúde, e vai fazer o contrário. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se o Guedes fizer metade do que ele está fazendo, nós vamos empurrar esse país para um quadro de convulsão social, porque é isso que vai acontecer. Além da pandemia da doença, nós vamos ter a pandemia de quebradeira, de falência de empresa e as pessoas desesperadas na rua. E é por isso que nós estamos aqui. Então, o país tem jeito? Tem jeito. É só olhar para as coisas que precisam fazer, não é? Então, por que as pessoas têm dificuldade de ficar em isolamento social? Porque a maioria das pessoas moram em lugar paupérrimo, sem a menor condição, em favela, que mostra que o nosso país pode ter um amplo programa de habitação que gera muito emprego. É assim que nós vamos sair da crise. Melhorar o transporte coletivo, né? Fazer um amplo programa de segurança alimentar, enfim. E é isso que nós queremos levar hoje à tarde para o Paulo Guedes e ver se ele bota juízo na cabeça, porque, né, ele tem que governar para o povo brasileiro, né? E respeitar o povo brasileiro, respeitar os trabalhadores, em especial os trabalhadores do serviço público, que estão na linha de frente, salvando a vida do povo brasileiro e da população mais pobre. Então, companheiros e companheiras, né, tenham certeza, contem com as centrais sindicais nessa luta, e nós temos como prioridade a defesa da vida e o crescimento desse país com justiça social. Um grande abraço e até a vitória, e fora Bolsonaro! Muito bem, pessoal. Quero pedir o pessoal da imprensa afastar. Nós estamos tendo aqui transmissão ao vivo de vários canais. A TVT está transmitindo a partir da TV comunitária. Os presidentes das centrais se posicionem atrás da faixa para a gente poder fazer uma foto junto. O pessoal da faixa chega um pouquinho para frente aí e deixa os presidentes logo imediatamente atrás para aparecer lá, para a gente poder fazer a foto simbólica. Vai lá primeiro, Sérgio. Vai lá primeiro, Sérgio. Vai lá, isso. Mas vamos aí, vamos lá. Segura aí, fazendo a foto desse evento. Pessoal, vamos aqui, a militância também, para aparecer, levantando as bandeiras, as faixas, os pirulitos, os cartazes, os coletes, as máscaras. O novo normal agora é termos máscaras demarcando com nossas posições. A
foto desse ato que defende a prorrogação do auxílio emergencial e um plano emergencial para a população brasileira na retomada do crescimento dos empregos. Viva a unidade da classe trabalhadora! Muito bem. E agora vamos dispersando para não ter aglomeração. Muito cuidado, companheiros, voltem para casa tranquilamente. Rodrigo, fala aí sobre a importância, uma fala rapidinha, né, da importância desse ato. Não, esse ato hoje é extremamente importante com a unidade das centrais sindicais, pedindo a prorrogação do auxílio emergencial, mas principalmente lutando para que nós tenhamos uma condição de todos os trabalhadores e trabalhadoras retomarem os seus empregos, seus postos de trabalho. O companheiro Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, conosco nessa construção. Feliz de estar aqui hoje, representando o conjunto da classe trabalhadora. Hoje um ato simbólico, o objetivo não era juntar muita gente, mas entregar um documento com as propostas da classe trabalhadora para tirar o nosso país da crise. Nós não podemos permitir que o governo genocida do Bolsonaro implemente aquilo que o Paulo Guedes vem falando de fazer um forte ajuste fiscal na nossa economia, ou seja, arrochar ainda mais, né, e tirar recursos em circulação da sociedade e, pior ainda, né, querer vender a preço de banana nossas empresas estatais. Está falando em entregar o sistema elétrico, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que é patrimônio do povo brasileiro. Então, nosso caminho é outro. Nosso caminho é crescer, melhorando, né, a habitação do nosso povo. Nós queremos um amplo programa de habitação no nosso país. Nós queremos um amplo projeto para melhorar a mobilidade urbana, em especial nos ônibus, metrô. Nós queremos um plano de segurança alimentar para levar alimento a todo o povo brasileiro e a ajuda de R$600, que tem que ser permanente no nosso país, na verdade, né? Então vamos entregar esse documento no Ministério da Economia e isso, daqui para frente, de hoje em diante, é pauta de reivindicação da classe trabalhadora. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos falar rapidamente aqui, para cada um. Kleber, em nome do Simpro, como foi esse ato aí? Olha, esse foi um ato absolutamente importante. É um ato que reivindica a continuidade do auxílio emergencial. Nós que somos sindicato dos professores, trabalhamos com a comunidade carente, sabemos de tanto que é importante a manutenção desse auxílio. Foi um ato simbólico, mas é um ato absolutamente necessário para demonstrar para o governo o quanto que é fundamental cuidar da população. A prioridade sempre é a vida, não pode ser a economia, como diz aí o ministro Paulo Guedes e o governo Bolsonaro. Defendendo que a classe trabalhadora tenha condições de se sustentar, de sobreviver, e se tem emprego, viver, Tá aí, né? Esse ministério é o Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes foi o ministro do sangrento Pinochet no Chile. Então é uma coisa complicada, né? O cara é privatista, é sanguinário, é matador. Assessorou um grande assassino na América, que foi o ditador Pinochet no Chile. A vida para ele, o desemprego para ele e a morte do trabalhador é coisa normal. Em Nova York tem muito cara que descasca batata e ganha por hora em restaurante chique. E os trabalhadores hoje nos Estados Unidos não tem nem onde morar, porque trabalhadorista não tem salário nem para pagar aluguel. Aí tem que morar em albergue nos Estados Unidos. É isso que o cara quer também para o Brasil. Uma tragédia social completa. Então, estou procurando mais gente aqui para você te falar. Ver se eu acho que o colega Rodrigo. Oi, pessoal da CUT, rapidinho aqui uma foto, junto aqui todo mundo pra gente fazer uma foto. Chega aí, rapidinho aqui pra foto nossa, junto aqui. Aí, muito bem, junto aqui. Valei, sai do telefone.
Ismael, depois da foto, fala comigo. Bora! Ismael, esse ato aqui em frente ao Ministério da Economia, o Paulo Guedes, foi assessor de um assassino. Há futuro para o Brasil? Um cara que assessorou o Pinochet no Chile, cara que mais matou, torturou, exilou. Esse é um crápula, né, que foi formado ali na escola de Los Angeles, que pensa no mercado financeiro. É um ministro da economia, na realidade, ligado aos grandes banqueiros e que, portanto, não tem compromisso nenhum, Paulo, com a classe trabalhadora, não tem compromisso nenhum com o povo menos desfavorecido. E nós, as centrais sindicais estão aqui hoje, colocando a necessidade que esse auxílio emergencial continue enquanto continuar essa pandemia. É inaceitável que o governo, numa situação dessa dramática que vive o povo brasileiro, queira acabar com o auxílio emergencial. Então, portanto, esse ato simbólico aqui hoje é exatamente para exigir do governo que continue o auxílio emergencial. E é isso, esse ministro da Economia, a princípio, não tem compromisso nenhum com a população. E só com muita pressão é que poderemos arrancar alguma coisa vinda desse governo. E como é que você vê a mídia golpista que incentivou o golpe no Brasil contra a presidente Dilma, ajudou a eleger um crápula nazi-fascista e hoje critica o Bolsonaro muito, essa mídia, mas não critica a economia, nem o Paulo Guedes, nem as privatizações. De fato, na realidade eles querem fazer uma higienização do governo, querem inclusive alguns setores da mídia querem o fim do governo Bolsonaro, entretanto não querem mudar um milímetro da política econômica. É uma política que tem favorecido os grandes banqueiros, é uma política de desnacionalização do país, de entrega das nossas riquezas, de privatização de setores importantes como o setor elétrico, setor do petróleo. Estão privatizando, inclusive é um projeto agora de privatização da água no país. Então, portanto, não muda um milímetro do ponto de vista da economia. Inclusive, lembrando que logo após o golpe a Dilma Rousseff, foi feita uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 95, que é o limite de gasto, que tira dinheiro da saúde, da educação, que inibe a possibilidade de reajuste dos setores federais. Então é um desastre total, o qual a grande mídia desse país é cúmplice desse desastre. E essa emenda constitucional que você citou congela por 20 anos criminosamente os recursos da saúde e educação. A possibilidade de reajuste dos setores federais. Então é um desastre total, o qual a grande mídia desse país é cúmplice desse desastre. E essa emenda constitucional que você citou congela por 20 anos criminosamente os recursos que têm acúmulo na área, que são responsáveis e que, portanto, é uma irresponsabilidade desse governo. A forma agora cabal disso é que dois setores de extrema importância, a educação e a saúde, é tratada dessa forma por esse governo, sem ministro, sem pessoas responsáveis e sem pessoas comprometidas com a área. Obrigado, Ismael. É isso aí, Paulo. Eu que agradeço. Estamos aí nos
minutos finais aqui, né? O pessoal vai entregar um documento aí nesse ministério depois, as centrais sindicais, com essas principais reivindicações que vocês viram aí na faixa, né? Defesa da vida, defesa do emprego, defesa da renda, mais investimentos e dinheiros para o povo brasileiro. Essa faixa aqui, esse cartaz aqui é legal, ó. Chega de precarização, em defesa dos empregos, né? Em defesa da renda dos trabalhadores. E vira, por favor, que tem aqui a escravização, né? Carteira verde e amarela volta à escravidão. Mas o pior do que carteira verde e amarela é o Paulo Guedes querer implantar no Brasil o regime de trabalhadorista, né? Como você vê isso? Nós defendemos aqui aos R$600 até dezembro, junto com as centrais sindicais, né, reunido com o só propósito aqui de garantir, né, os direitos desses trabalhadores, né, de alimento, da saúde, e que o governo crie políticas, medidas de saúde que garanta o trabalho, né, a segurança desses trabalhadores aqui no nosso país. Essa que é a nossa reivindicação. Obrigado, estamos na luta. Bem, né? Vamos ver se o pessoal vai entrar. A polícia, como sempre, aí, né, presente desde antes. Já é permanente aqui na esplanada, militarizada a esplanada. Governos fascistas, sempre isso acontece, né? Bem, nós vamos encerrar esse ato, né? Já fizemos a nossa parte dessa transmissão ao vivo. Nós estamos aqui no Ministério da Economia, que é um super ministério, que é o principal ministério, principal ministro, enquanto Bolsonaro fica passeando de jet ski no Lago Paranoá, andando a cavalo na esplanada dos ministérios, passeando de helicóptero na esplanada dos ministérios, nos atos fascistas e inconstitucionais, que defende o fechamento do Congresso, fechamento do STF. Mas é isso aí. TV Comunitária presente, marcando a presença mais uma vez. E a gente agradece a audiência de vocês, né? Vou me colocar aqui na tela. Então nós agradecemos aí a audiência de vocês. E até a próxima ao vivo aí, mostrando as lutas do povo brasileiro, que não é fácil. O Ministério da Economia aí ao fundo, mas é um ministério, como eu sempre repito, é um ministério que está na mão de um cara que assessorou o maior assassino dessa América, que foi o general Pinochet no Chile, que matou, exilou, torturou, privatizou. E o Chile hoje enfrenta lá uma pandemia de falta de direitos sociais. E é a mesma coisa que ele quer botar aqui no Brasil também.